Eu não estava preparado para gravar esse vídeo, mas pelo visto a Amazon também não estava preparada porque a justiça brasileira trabalhasse em prol dos assinantes que pagam pelo Prime Video, que estavam numa determinada condição de assinatura, mas que teve as regras do jogo modificadas de uma hora para outra ao bel prazer da Amazon. Sabe aquele lance do Prime Video exibir publicidade e manter o valor de R$19,90 para os antigos assinantes? Pois é, isso aí a justiça não gostou do que aconteceu. O Tribunal de Justiça de Goiás decidiu, de forma liminar, suspender essa mudança de configuração do plano do Prime Video, que antes cobrava R$19,90 mensais para não exibir publicidade, mas de uma hora para outra decidiu fazer a cobrança e incluir a publicidade nesse mesmo plano, sem avisar aos clientes de forma prévia. Vamos conversar sobre isso porque é isso que explica a ausência de publicidade nesse seu plano com anúncios do Prime Video nas últimas horas. Eu não sei quando que eu vou publicar esse vídeo, espero publicar o mais depressa possível, mas acho que vale a pena a gente conversar para entender melhor o que aconteceu e também para explicar quem é que vai ser beneficiado com essa decisão que, de novo, é liminar. A Amazon pode recorrer, mas por enquanto está valendo para o Brasil inteiro. Eu sou Eduardo Moreira e você está no targethd.net, um blog especializado nos principais temas do mundo tech. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e principalmente com os assinantes do Prime Video do plano básico, com anúncios que custa R$19,90 por mês e que do nada esse povo percebeu que agora não tem mais publicidade nesse plano. O que acontece é o seguinte: o Ministério Público de Goiás moveu uma ação pública contra a Amazon por conta dessa decisão de simplesmente alterar os planos sem avisar aos clientes. Isso no Brasil é ilegal. Simples assim. Toda e qualquer modificação de contrato precisa ter a ciência dos clientes ou dos contratantes, no caso, o cliente da Amazon, sobre essa alteração com pelo menos 30 dias de antecedência. E não pode incluir todos os clientes dentro dessa alteração sem você ter a expressa autorização do cliente de que esse plano será alterado. Quando as operadoras acabam modificando os planos e você não tem essa alternativa de poder escolher se quer alterar ou não, os clientes antigos precisam ser mantidos nos planos antigos até que esses planos sejam extintos por si. Vou explicar melhor o que acontece. Por exemplo, se você tinha um plano da NET de 100 mega e ele custava R$ 69,90 por mês, você tem o direito de ficar nesse plano até que você, como cliente, decida mudar para um plano melhor, se entender que o novo plano entrega mais vantagens. Tem muitos clientes antigos da NET que estão com planos ativos desde quando a Claro se chamava NET, houve a troca de nome porque houve a absorção de uma empresa por outra, e essas pessoas entendem, inclusive, que devem ficar nesses planos porque é mais vantajoso você se proteger de um possível, sei lá, uma possível mudança nas regras da Anatel, e aí todas as operadoras poderiam, de repente, começar a cobrar pelos megas adicionais que você consome. Ou também para se proteger do zero rating, porque quem tem plano muito antigo tem o direito de usar a internet do jeito que quiser. Os novos contratos já prevêem o corte, suspensão ou redução de velocidade de internet se você ultrapassa a cota de consumo. O que aconteceu no Prime Video foi mais ou menos a mesma coisa, só que ao contrário. Houve a mudança de contrato, houve a mudança de configuração do plano, só que todo mundo que estava naquele valor foi obrigado a migrar para o plano básico com anúncios e não ter o direito de se manter no mesmo plano, uma vez que a configuração de contrato mudou por parte da Amazon e não por parte do assinante. Se você muda de plano, se é você que decide mudar as regras do jogo, é você quem tem que se adequar às novas regras junto à operadora, junto à empresa de streaming ou qualquer outra relação de contrato que você tem na vida. É assim que funciona.
No caso da Amazon, ela decidiu mudar as regras do contrato, impondo aos assinantes uma nova condição, que é receber publicidade pelo mesmo valor que você estava pagando por um plano que não tinha publicidade. Em termos práticos, isso não só é uma espécie de venda casada, porque, afinal de contas, se você está pagando para ver publicidade, a Amazon está recebendo 2 vezes por um produto e está embutindo algo que você não pediu em um produto que você já tinha. Além disso, é cláusula leonina, é prática leonina a Amazon simplesmente colocar uma publicidade num plano que não tinha. É a degradação do produto. Você tem um produto de pior qualidade e que foge também àquilo que previamente foi oferecido pela própria Amazon, que era um serviço de streaming sem publicidade e que agora se tornou pior aos olhos do grande grupo consumidor, porque passa a ter essa publicidade veiculada no plano. Como vocês podem perceber, são práticas bem safadas. E se a Amazon perder na justiça, se o Ministério Público de Goiás, se essa ação no STF se tornar uma realidade prática, se tornar efetiva, se criar um precedente jurídico onde nenhum serviço de streaming pode realizar essa mudança sem aviso prévio, sem a concordância do assinante e, principalmente, sem garantir que os clientes antigos tenham o direito de manter os planos antigos até que eles decidam mudar de ideia, já que a mudança veio a partir da operadora ou do serviço de streaming, cria-se um precedente fantástico para as demais empresas de streaming. Precedente fantástico para que os clientes partam para cima delas. Eu já ia me esquecendo desse detalhe. Netflix, Max, Disney Plus, se bem que o Disney Plus é um caso diferente, porque criou-se um novo serviço de streaming a partir da fusão do Disney Plus com o Star Plus, e como é um novo serviço, a gente tem novas regras, e aí babar o contrato antigo já era. Da mesma forma, o Max pode até buscar essa variante de nós nos fundimos com os conteúdos do Discovery Plus, criamos um novo Max e temos novas condições de contrato porque é uma nova empresa. Agora, no caso da Netflix, que mudou as regras do jogo à revelia, que não consultou os usuários para colocar o plano básico com anúncios e que não garantiu para os assinantes antigos a manutenção dos seus planos, nem mesmo do plano básico que não tinha anúncios, porque ele foi extinto e todo mundo foi obrigado a migrar ou para um plano com anúncios ou pagar a mais para não ter os anúncios, a dona Netflix está ferrada se a Amazon perder essa ação na justiça brasileira. Ferrada. O precedente jurídico que essa decisão pode entregar para nós vai afetar diretamente a Netflix, porque ela adotou exatamente a mesma prática, fez o mesmo cambalacho com os clientes e lucrou horrores com isso, porque o fim da divisão de contas foi um problema que a Netflix resolveu, mesmo que fosse na base da hipocrisia e mentira, porque love is sharing vai ficar eterno nos nossos corações, e isso rendeu um efeito dominó onde aqueles que decidiram ficar na Netflix acabaram aderindo ao plano básico com anúncios ou acabaram pagando a mais para ter a experiência que tinha antes, que era não ter publicidade na plataforma, e isso foi feito à revelia, da mesma forma que o Prime Video fez. Não podemos nos esquecer que praticamente todas as plataformas de streaming seguem os passos e as decisões da Netflix. E o efeito rebote que uma derrota que a Amazon pode ter na justiça brasileira sobre essa decisão afeta diretamente a plataforma líder no streaming. E é por isso que muitas pessoas estão abraçando os FAST, as plataformas FAST. Quem vai se dar bem nessa história? Mercado Play, Pluto TV, até o Roku Channels. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, onde eu vou explicar como que o Roku Channels funciona. Quem tem Roku ganhou muito conteúdo com os canais ao vivo, e ao que tudo indica, aquela previsão de que o usuário brasileiro vai preferir consumir conteúdos de graça em troca de assistir publicidade vai se consolidar e vai se confirmar. Porque não dá para pagar mais do que 3 ou 4 plataformas de streaming ao mesmo tempo, a não ser que você abrace um bundle com os serviços de TV por assinatura.
E mesmo assim, olhando para as alternativas que nós temos, que bem sabemos quais são, eh, esses usuários e parte deles estão entendendo que se eu posso ter esse conteúdo de graça, por que que eu vou seguir pagando para ter um serviço degradado? A Amazon está crescendo no Brasil. O Prime Video hoje é o segundo serviço de streaming em market share. Tem 23% contra 25% da Netflix. Pode ser que na próxima análise de mercado o Prime Video já seja líder de mercado. Mas talvez essa decisão judicial possa dar uma certa embaçada, e eu sei que é um termo esquisito, mas pode dar uma certa embaçada nessa progressão do Prime Video no mercado brasileiro, porque infelizmente são práticas que jogam contra o consumidor. E que fiquem espertas operadoras de TV por assinatura, operadoras de internet domiciliar ou empresarial, operadoras de telefonia móvel. Se bem que esses serviços também já entenderam que se o cliente quiser ficar o resto da vida naquele plano onde ele paga menos para ter mais, ele pode. Eu mesmo estou com o meu Claro Flex antigo que tem o zero rating com Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter e pago R$ 39,90 por mês e não vou sair desse plano nem que a Claro comece a implorar por isso, a não ser que a Claro me expulse desse serviço do Claro Flex ou que eu deixe de pagar. Aí é outro departamento. Então, vamos acompanhar de perto o que vai acontecer com essa história do Prime Video ter que se responsabilizar por um equívoco de comunicação. Aliás, a decisão judicial também estabelece que o Prime Video tem que abrir um canal de comunicação para explicar para os usuários o que está acontecendo e imediatamente voltar a retirar a publicidade para aqueles clientes que antes estavam com o plano de R$ 19,90. A decisão só não cobre os novos clientes que, obviamente, estão vigentes pelo novo contrato e aí não tem muito o que fazer. Vamos acompanhar de perto porque essa mudança pode ter reflexos profundos nos demais serviços de streaming e, finalmente, uma decisão judicial que beneficiou aos assinantes. Porque também a gente fica com a impressão de que essas grandes corporações, essas grandes empresas podem, inclusive, sei lá, subverter o sistema para sempre ganhar. É tudo deles e nada nosso. E, insisto, não dá para a gente ficar julgando quem busca os métodos alternativos para consumo de conteúdo e entretenimento, porque está cada vez mais caro e está cada vez menos justa essa relação que nós temos com as plataformas de streaming. E, para terminar, antes que eu me esqueça, porque eu preciso fazer o registro jornalístico disso. É óbvio que a Amazon pode recorrer, muito provavelmente a Amazon vai recorrer dessa decisão, e essa discussão toda, esse debate todo, fatalmente vai parar no Supremo Tribunal Federal, que é onde esses conflitos de interesses, essas visões divergentes sobre o que diz um contrato ou sobre os métodos para se alterar contratos são resolvidos. Por incrível que pareça, tem muita coisa em jogo nesse cenário e acredito que vale a pena você ficar de olho nos próximos acontecimentos. Quem sabe você vai ter serviços de streaming melhores no futuro em função de uma decisão que, olha só que ironia, pode ser tomada pelo Alexandre de Moraes e favorecerá você que consome conteúdos de streaming no Brasil.